uma semana, em decorrência de uma fibrose pulmonar idiopática. O caso chamou a atenção, de muita gente em relação à doença que provocou a morte da artista, uma coisa assim rápida, Sobre esse assunto, a gente chama novamente Patriota Júnior para conversar com a gente. Ô, Patriota, explica pra gente, qual a gravidade dessa doença, o que é que acontece que ela debilita tanto ao ponto do paciente chegar a morrer? Pois é, pode ser fatal, como foi no caso aí da cantora e compositora Rita de Cássia. Quem vai trazer essas informações pra gente é o doutor Amaro Capistrano, que é pneumologista. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Primeiro começa explicando pra gente, o que é a fibrose pulmonar. Bom dia, Patriota, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. A fibrose pulmonar nada mais é do que um enrijecimento do pulmão. O pulmão ele precisa ser elástico, ele precisa ser uma bola inflável que ele vai inchar e secar para trazer o ar e levar de volta para o meio ambiente. Então ele traz para dentro do pulmão e leva de volta, devolve esse ar com as poluições que a gente devolve para ele, trazendo oxigênio para a gente. Quando esse pulmão perde a elasticidade, ele começa a fibrosar, ele começa a enrijecer. Se isso acontecer com ele cicatrizar, ele fibrosar todinho, ele perde a função dele, ele não vai ter mais como puxar o ar para a gente e levar de volta o gás carbônico. Então a gente perde toda a função respiratória dentro dessa doença. A doença progressiva, ela vai começar tomando conta de uma parte do pulmão, se não for contida, ela vai se alastrar e tomar conta do pulmão por inteiro, tirando aí toda a função dele. Agora, doutor, quais são as principais causas da fibrose pulmonar? As mais importantes são colagenoses, são doenças do próprio organismo. O organismo ele começa a não reconhecer uma parte dele e começa a produzir uma substância inflamatória dentro daquela região. Isso acontece muito em articulações com doenças colagenosas, como artrite, artrose, lúpus, e isso pode se alastrar para dentro do pulmão. Quando essa inflamação começa a ocorrer dentro do pulmão, uma parte do pulmão, que é o que a gente chama de parênquima pulmonar, ele começa a enrijecer, começa a fibrosar. Quando ele fibrosa, é como um elástico. Se você ressecar ele, você esticar esse elástico, ele vai partir. A mesma coisa acontece com o pulmão. Quando essa parte fibrosa perde essa elasticidade, fica enrijecida, ela não tem mais essa função de puxar o ar e devolver. Isso é a inflamação que vai começando a acometer dentro do pulmão e até tomar conta dele por inteiro. Agora, é um problema mais comum em pessoas ali na faixa etária acima dos 60 anos, doutor? É isso mesmo? No caso do que aconteceu com a cantora, sim, que é a fibrose pulmonar idiopática. Pelo menos foi o diagnóstico que chegou para a gente, foi que foi uma fibrose pulmonar idiopática, que é uma fibrose pulmonar que a gente não tem uma causa definida. O idiopática é isso, a gente não sabe exatamente o porquê que aconteceu. Então, nessas aí, realmente, é acima de 60 anos de idade. Até chamar atenção porque ela era uma paciente mais jovem. Mas existem outras fibroses que podem acontecer antes no organismo. Você tem ideia, até uma doença do estômago, como refluxo, pode causar fibrose pulmonar. Um paciente que tem refluxo deitado na mesma posição todas as noites, esse refluxo vai cair dentro do pulmão, na mesma região, podendo fibrosar aquela parte dali. E quem cuida de passarinhos por muito tempo, você passa uma vida inteira cuidando de pássaros, aquele pólen que o pássaro solta, pólen de algumas plantas, pólen que sai das fezes do pássaro, que também pode acometer dentro do pulmão, também causando alguns tipos de fibrose. Como é que funciona o tratamento, doutor, para a doença? Veja, na situação mais extrema, o transplante pulmonar. No caso do que acometeu a cantora, seria com antifibrótico. São dois tipos de comprimidos que a gente conhece no mundo que que retardam a progressão da doença. Eles não tratam, não curam a doença, mas retardam a progressão dela, dando qualidade de vida para que o paciente possa viver por mais tempo, mesmo tendo a doença, sabendo que vai ser fatal no futuro. Mas dá para ele viver uma boa parte da vida tomando esse medicamento. Não foi o caso dela. Algumas outras a gente precisa fazer anti-inflamatórios, precisa fazer uma medicação que tire o processo inflamatório do organismo da pessoa para que não atinja mais o pulmão. Isso, como eu estou falando, o lúpus, por exemplo, a gente trata com anti-inflamatórios. Algumas doenças colagenosas, a gente tem que fazer remédios que param aquele processo inflamatório em todo o organismo. Isso aí traz consequência porque diminui as defesas do organismo, tem uma série de fatores que têm que ser associados, mas que tratam. Tirando esse processo inflamatório dentro do pulmão, o pulmão para de fibrosar e a pessoa consegue viver o restante da vida. Agora, existem hábitos que ajudam a diminuir as possibilidades do desenvolvimento da doença, doutor? Nas que forem de causa externa, como por exemplo, criação de pássaros, doença de refluxo, que aí tem a questão da alimentação, essas sim. As demais que são de causas internas, do tecido conjuntivo, doença do tecido conjuntivo, como eu estou te falando, assim, a colagenose que é a mais comum, essas não. Aí o tratamento é você tratar a doença de base, tratar o lúpus, tratar a artrite reumatoide, porque essas doenças têm tratamento para conter o avanço delas. Contendo o avanço dela,
consequentemente a inflamação dentro do pulmão reduz. Se for a fibrose pulmonar idiopática, que é o que aconteceu com a cantora, essa não tem um tratamento específico, ela tem um controle para você conseguir retardar a progressão da doença. O final de tudo seria o transplante, quando você realmente não tem mais outra solução de medicação para o pulmão. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Conversamos aqui com o Dr. Amaro Capistrano, que é pneumologista, né? Trazendo pra gente aí informações sobre essa doença, né? Que pode ser grave, a fibrose pulmonar. Volto contigo, Renato. Obrigada, Patriota, pelas informações.